Olá, prezado aluno, seja bem-vindo à segunda aula do curso de formação do mestre de obras. Nós temos como tema aqui deste nosso segundo encontro a conceituação, tá? De projetos, né? A leitura e interpretação de projetos de arquitetura e projetos de engenharia, ok? Muitíssimo importante que você, profissional mestre de obras, compreenda ainda na fase de projeto, através da leitura e interpretação dos desenhos técnicos, o objeto, né, que você compreenda, capte ali o que deve ser construído e como deve ser construído. No projeto, há a possibilidade de você, profissional mestre de obras, absorver de antemão, antes dos serviços necessariamente serem iniciados, todo o escopo, né, todo o serviço a ser executado, né, compreender o que é o objeto, o que vai ser construído, tá? Apenas interpretando os projetos de engenharia e arquitetura. Ok? Nós iremos estudar aqui nesta segunda aula a leitura e interpretação de projetos de arquitetura, leitura e interpretação de projetos de fundações e estruturas, ok? E os projetos básicos de instalações hidráulicas, né, de água fria, instalações sanitárias, né, ou seja, instalações de esgotamento sanitário, e as instalações elétricas, ok? Vamos iniciar, então, o estudo básico aqui dos projetos de arquitetura, ok? Inicialmente, é preciso se conceituar algumas questões ligadas ao desenho em si, ok? Ligadas ao desenho em si. São questões simples, conceitos simples, mas que algumas pessoas, porventura, aí, né, possam não ter o conhecimento necessário sobre esse tipo de questão. Então, é preciso se nivelar antes de passarmos, nivelar o conhecimento, né, antes de passarmos aí para o estudo efetivamente, né, dos desenhos. O estudo de formas, né, é chamado de geometria, ok? Existem muitas outras formas geométricas, né? Existem formas geométricas bastante utilizadas nos desenhos e projetos. Né, nós temos aí a linha, né, a figura que une dois pontos. A linha é uma figura, né, apesar dela não ter aí uma área delimitada por ela, né, uma linha, ela tem muita utilidade num projeto de engenharia, né, e de arquitetura. Okay? Nos projetos de engenharia e arquitetura, as linhas elas vêm em diversas espessuras, tá? Lá no projeto, cada uma delas significando ali determinado elemento construtivo. Por exemplo, as linhas que compõem as paredes de uma edificação, lá no projeto, elas são mais grossas, ok? Ao passo de que as linhas que demonstram o piso da edificação, elas são mais finas, ok? Então é importante que você tenha essa noção, tá? Então uma linha, né, conceitualmente falando, né, é uma figura, tá? Tratada como uma figura, que une dois pontos, é simplesmente um traço, ok? Um quadrado, então, é uma figura com lados iguais, né? Formadas por ângulos retos. Um quadrado de 4 lados iguais, né, formados por ângulos retos. Ângulos retos é um ângulo de 90 graus, ok? Lá da geometria, lembre lá da geometria, um ângulo de 90 graus, ele simplesmente ele faz assim, ó, eu vou mostrar para você aqui, ó. Ele faz assim. Isso é um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto, ok? Um triângulo, figura com 3 lados, né? Os lados podem ser iguais ou diferentes. O círculo, né? Forma limitada por uma linha curva, né? Que forma uma bola, ok? Muito elementar isso aqui, tá? E um cubo, né? O cubo aí para projetos em 3D, né? Muito utilizado a conceituação do cubo, né? O cubo é profundidade, né? Quando você traça uma profundidade num quadrado, ok? Entendeu? Um cubo, então, seria, por exemplo, um dado. Né? Um dado é um cubo, né? Uma face de um dado é um quadrado. O cubo já seria o dado
inteiro. São conceitos elementares que é preciso serem passados para você, aluno, né? Principalmente para aqueles que não tiveram a oportunidade de cursar aí a geometria lá nos bancos da escola, ok? Então vamos lá, isso aqui é uma planta baixa, tá, de arquitetura. Tá? Esse é o primeiro projeto a ser recebido, né? Aqui o mestre de obras tem acesso quando vai aí executar uma obra de construção civil, tá certo? Então nós temos aí um projeto em 2 dimensões, ok? Você não percebe aí profundidade, né? Os projetos em 3D, eles mostram a profundidade, mas esse desenho aqui é o desenho básico, tá? É o desenho elementar. Né? Nesse caso aqui, você está vendo as paredes aí, pintadas de preto, né? Existem alguns projetistas que optam por deixar o desenho sem essa pigmentação interna das paredes para mostrar a largura das paredes. Tá? No projeto de arquitetura, o engenheiro ou o arquiteto, eles desenham a parede acabada. Tá? A espessura da parede no projeto de arquitetura, ela já é acabada, ou seja, nós temos que considerar a espessura do bloco, né, que vai ser utilizado, ou do tijolo, né, o chapisco e o reboco. Tá? Em casos aí de paredes que vão receber, ou de alvenarias que vão receber revestimentos, nós temos ainda que considerar o revestimento. Então, o conceito mais importante para você nesse momento é que as paredes, as espessuras das paredes nos desenhos de arquitetura, elas consideram a parede acabada, né? Tijolo, chapisco e reboco. Né? Para áreas molháveis, né? Banheiros, cozinhas, áreas de serviço, você deve considerar, além da largura do bloco, né? Da espessura do bloco, você deve considerar ainda o chapisco, o emboço, né? E aí sim a espessura do revestimento, naturalmente levando-se em consideração a argamassa. Então, por uma parede, por exemplo, que no projeto de arquitetura está marcando lá que ela tem 15 centímetros de largura, essa parede ela tem que ser executada com um bloco de 9 ou 10, né, de largura e 2,5 de reboco de cada lado. Ok? Aí considerando também o chapisco, tá certo? A espessura média de reboco aí, com uma parede esquadrejada de forma correta, e no prumo certo é aí de 2 centímetros e meio, tá? Para menos, ok? Então é assim que se interpreta o desenho. Eu falei a parede 15, tá? Para paredes internas, ok? Essa daqui, ó, essa daqui, essa daqui. Para paredes externas, normalmente a espessura do bloco é maior. Normalmente se faz com um bloco de 14. Tá? Em algumas obras se faz com um bloco deitado. Então essa parede ela tem aí uma espessura ainda maior. Tá? Isso no projeto de arquitetura, né, você consegue identificar com muita facilidade. Havendo dúvidas, pergunte ao engenheiro qual o bloco que nós iremos usar, né, para a execução das alvenarias, das paredes. Qual é o bloco correto? Ok? É o bloco de 9? É o bloco de 14? É o bloco deitado? Né? O que nós iremos usar? É o tijolo baiano, né? O tijolo maciço? É bloco de concreto? Né? Não custa nada você perguntar. Normalmente, um projeto de arquitetura de profissionais mais sérios, né? De empresas maiores de arquitetura, eles vêm com um memorial. Tá? Acompanha o projeto, o chamado memorial descritivo. Okay? O memorial descritivo mostra para o profissional, né, informa para o profissional qual é o bloco considerado, né, qual deve ser a espessura da parede acabada, tá? Qual é a espessura da alvenaria somente. Né? Então vamos passar um pouco aqui para os detalhes. Ó. Aqui você está vendo, então, como eu disse, linhas mais grossas para paredes, ok? Linhas mais finas para o piso. Você está vendo aqui, ó, de cima, tá? Como se você estivesse flutuando em cima da obra, da edificação, e você vê essa obra, tecnicamente falando, tá? Não sei se você vai conseguir aí enxergar em primeira mão, mas é como se fizesse assim, tivesse uma casa, por exemplo,
você fizesse um corte horizontal no meio dessa casa, né, na altura de 1,50. Então é isso que você vê. Aí, ó, você vê aqui as portas, ó, aqui tem as portas. Isso aqui são portas, tá vendo? Ela abre nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma porta, ó, a folha de porta vista de cima. Ok? O sentido de abertura, aqui nós temos as janelas, tá? Esse aqui é uma janela, isso aqui é outra. Normalmente vem escrito nela J1, J2, né? E na tabela lateral vem escrito J1 tem a dimensão de 1,20 por 1,10, dimensão de 2 por 1,10, né? 2 de largura por 1,10 de altura. Esse é o vão que você deve deixar lá pronto, né? Para se chegar depois e encaixar a janela, né? Seja ela de vidro temperado, de metalon ou de alumínio, ok? Muita atenção nisso aí, ok? Aqui você está vendo o piso, ó, né? Já achurado, né? Já com revestimento em cima, né? E aqui os limites desse piso, tá certo? Não se usa colocar achura, tá? Isso aqui é chamado de achura, tá? Esse quadriculado aqui na área do piso, na área interna do projeto, tá? Isso aqui em áreas dos ambientes internos do projeto. Isso aqui é um projeto muito simples, tá? Só para início aqui da nossa conversa sobre os projetos de arquitetura, tá bom? Ok, pessoal? Eu vou mostrar para vocês agora, então, um projeto real, tá? Um projeto de arquitetura bem mais detalhado, né, do que esse que está aí inicialmente apresentado no slide. Esse projeto, esse desenho aqui mais simples, esse desenho que está aí, que eu estou aumentando para você aí agora, ele é um desenho muito simples, muito didático, tá? É um desenho didático que foi apresentado aqui para você agora, para você ter uma ideia do que é um projeto de arquitetura simples, tá? Aqui você está vendo só a planta baixa, que é uma parte do projeto de arquitetura. A chamada planta baixa é esse desenho que você vê, né, de cima, assim, dessa forma como você está vendo aí. Naturalmente que ele tem muito mais informações, como você vai ver agora, né, no próximo, na sequência aqui, né, desse slide, né, e existem outras partes, né, do projeto de arquitetura. Existem os cortes, existe o projeto de cobertura, existe o projeto de fachada, bem como detalhes arquitetônicos que alguns arquitetos costumam fazer, costumam produzir, né, principalmente para orientar o profissional da obra quanto à questão dos acabamentos, tá? São os chamados projetos de detalhamento. O mais comumente achado é o projeto de paginação de piso. Ele informa para você a partir de qual ponto dentro do ambiente deve-se iniciar o assentamento dos pisos, tá? Mesmo raciocínio serve para o assentamento de revestimentos em paredes, bem como diversos outros detalhes arquitetônicos. Quanto mais complexa é uma obra, mais complexo é o projeto, mais detalhado deve ser o projeto, ok? Antes de passarmos efetivamente ao estudo de um projeto real de arquitetura, um projeto maior, que eu vou abrir para vocês aqui no AutoCAD, tá? na plataforma de desenhos, né? Do engenheiro e do arquiteto, né? Hoje existe aí diversas variantes, tá? do AutoCAD, né? Sobremaneira o Revit, tá? E outros programas aí utilizados para realidade virtual de um desenho de arquitetura. No futuro, provavelmente, com muita probabilidade de ocorrência, a maioria das empresas vai passar a utilizar o Revit, mas hoje a realidade de mercado, o mercado utiliza o AutoCAD. Então você vai ver desenhos em plantas baixas efetivamente produzidos em AutoCAD, tá? À medida que o tempo for passando, você ao longo da sua carreira aí vai ter a oportunidade de lidar com desenhos produzidos em outras plataformas, como o Revit, né, ArchiCAD e outras plataformas de desenho arquitetônico, ok? Você vai notar que há um ganho muito grande de detalhamento dos desenhos, porém são muito poucas empresas e profissionais que na atualidade têm substituído, né, o AutoCAD pelo Revit, ArchiCAD, Bentley e outras plataformas aí de desenho arquitetônico e também desenho de engenharia, tá? Nós vamos focar o curso aqui no estudo
do projeto produzido em AutoCAD, a forma tradicional de se produzir projetos de arquitetura e engenharia no Brasil. Tá? Então vamos lá, planta baixa, tá? Como já dito anteriormente, ó, é o nome que se dá ao desenho de uma construção feito, em geral, a partir do corte horizontal, tá? À altura de 1,50 m da base. Okay? Se você estiver aí dentro do seu quarto, dentro do seu escritório, meça aí 1,50 m, visualmente aí a uma altura de 1,50 m do chão, subindo na parede assim, nessa altura que der 1,50 m é onde que é o corte. Então você vê a casa, o edifício, o apartamento, o galpão, seja o que for, dessa altura para baixo. Ok? Essa é a chamada planta baixa. Ok? Importante lembrar que a escala, nós vamos estudar escala aqui no curso, tá? Mas inicialmente os projetos, né, 90% dos desenhos que estão nos projetos, eles vêm na escala de 1 para 1. Né? A escala de 1 para 1 quer dizer que 1 centímetro representado no desenho equivale a 1, 10, 100, 1000, 10.000 na obra. Ok? No caso de 1 para 100, 1 centímetro no projeto equivale a 100 centímetros na realidade da obra. Tá? Ou seja, você precisa saber, inicialmente, saber que 1 metro tem 100 centímetros, ok? Lá é elementar, ok? Fundamental você saber disso. 1 metro tem 100 centímetros e que nos desenhos de engenharia e de arquitetura as medidas sempre são dadas em centímetros no desenho, como você vai ver daqui a pouco, tá? Desenhos de engenharia civil, tá? E arquitetura. Engenharia mecânica, engenharia elétrica, mecatrônica e outras engenharias se utiliza muito também o milímetro. Né? No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o centímetro, tá certo? Então, vamos lá. Outras conceituações importantes sobre o desenho de arquitetura, tá? Como já dito, um projeto de arquitetura completo, ele é composto pela planta baixa, pelos cortes, normalmente 2, né? Quando são obras mais complexas, são feitos mais cortes, tá? A planta de cobertura, a planta de situação, tá? Onde a situação mostra onde aquele lote, aquele terreno, bem como a obra onde, que vai ser construída sobre esse terreno, está situado na planta ali cadastral do município. Tá? E a planta de locação é onde a obra, a casa, por exemplo, tome como exemplo uma casa térrea. A planta de locação é onde essa casa está, como essa casa está situada dentro do lote, tá? Dentro do terreno, as distâncias das bordas, das linhas laterais, do fundo, da testada do lote, tá? Os afastamentos, o ponto principal da obra, onde você vai iniciar a locação da obra, tudo isso está na planta de locação, que faz parte também do projeto de arquitetura. Tá? O corte é uma representação da construção. O corte busca mostrar a dimensão vertical, ou seja, nesse sentido, altura, tá? De uma edificação, como se fosse uma fatia, né? Como nós fizemos lá na planta baixa, o corte você vai fazer então nesse sentido. Você vai cortar a obra no meio e vai dividir essas duas partes, né? E é como você se você visse a obra desse sentido assim. Você vai ver um corte. Vou mostrar para você um desenho aqui agora. Isso aqui é um corte, tá? De uma casa de 2 pavimentos. Né? Você cortou, fez uma linha de corte no meio. Deixa eu aumentar aqui para você ver com mais detalhe. Então você tem aqui, esse corte aqui, ele mostra desde das fundações, das vigas, das cintas corridas, né? Das vigas baldrame, né? Dependendo aí da região que você está, se chama viga baldrame, outras regiões chama cinta corrida, outras regiões chama sapata corrida, tá? Isso aqui é a fundação normal de uma casa, tá? Nesse desenho de arquitetura, tá bom? Então você tem aqui as alturas, pé direito aqui, de 2,10, né? 2,10 mais 40 mais 30, nós temos aí 2,80, né? Entre o piso acabado, tá? E a laje acabada. Acabada é com revestimento, tá? Com reboco e pintura, tá certo? Então você vê que você faz um corte, você vê tudo, você vê o telhado, né? Você vê aqui o nível, tá? Essa nomenclatura aqui, essa setinha apontada para baixo, ela mostra o nível, tá? Nível.
O nível interno dessa edificação, esse desenho aqui, eu busquei esse desenho na internet, mas ele está errado. Tá? Ele é um desenho que está errado. Porque, olha aqui, ó, a garagem, ela normalmente tem ela tem um nível um pouco mais baixo do que o piso interno, tá certo? Aqui ele até mostra, ó, são 5 centímetros no caso desse desenho aqui, ó. Então aqui, ó, deveria ser 0,00, tá? Aqui dentro, na circulação, deveria então ser 0,00005, tá? 5 centímetros de altura, tá? Acima aqui do piso da garagem, tá bom? Aqui já mostra, ó, 0,05, tá? 0,5. Aqui, esse nível aqui, esse aqui que está errado, ó. Esse nível da circulação, ele é o mesmo nível da sala de jantar. Ele teria que ser, então, 0,05 e não 0,00. Aqui você já vê aqui, ó, que ele tem um 5 pequeno aqui, tá vendo? A cota aqui está mostrando que a garagem tem 5 centímetros, está situada, né, 5 centímetros abaixo do piso de circulação. Isso é importante para não entrar água, né, de chuva, de lavagem, de outras questões, ok? De outras formas, tá bem? Aqui você está vendo, ó, que o nível da suíte, aqui em cima, ele está 2,85 acima do piso acabado aqui embaixo. Também está errado, tá bom? Esse aqui é um desenho que eu busquei na internet, tá? Ilustrativo, tá bom? Você vê que está errado. 2,85, presta atenção aqui, ó. Ele está indo aqui desse pontinho aqui, ó, desse pontinho, deixa eu aumentar um pouquinho mais para você ver. Aqui, ó, os 2,85, né, 285 centímetros, né, que são 2 metros e 85 centímetros, ele está partindo aqui do piso, tá vendo o pontinho aqui? Do piso, da face superior do piso, né, onde você pisa mesmo, tá? A piso acabado, tá? E está subindo 2,85 e parando aqui, ó, na altura, no teto, né? Então, esse 2,85 aqui, ele tinha que considerar esse aqui, ó, do nível aqui, ó, onde eu estou circulando, ele tinha que considerar, então, 2,85 mais a espessura da laje, que normalmente aí é de 12 centímetros, né, 15 centímetros, né, de 10 a 15, tá bom? Mais o acabamento do piso, né, aí nós temos aí 3 centímetros de revestimento, né, de regularização, né, argamassa de regularização, mais os 2,5 aí da peça cerâmica mais a argamassa, né? Então esse nível aqui está errado, ó. Nós teríamos que ter aqui então 2,85, considerando 15 da laje, né? 15 de laje, teria que ter 2,85 mais 15, 3 metros, né? Mais, vamos colocar 2,5 centímetros, né? Então seria 3 metros, 302,5 centímetros, ok? 3 metros e 2 centímetros e meio para cima. Ok? Aqui teria que ser aqui, ó, 3,025, tá certo? 3,025, tá bom? Então, o desenho está errado, mas é até bacana que esteja errado para a gente poder fazer um estudo, né? Para a gente identificar aí quais que são né? É mais fácil identificar uma coisa errada do que verificar somente um desenho de forma, um desenho mais correto. Lá no desenho que a gente vai estudar, daqui a pouco, ele está correto, tá? Nós vamos fazer um estudo completo de um projeto, de um corte, né, dentro de um projeto real. Só voltando aqui, importante, ó. Aqui, ó, você está vendo, ó, a altura, tá? Livre, tá? Aqui na cota lateral, 2,80, tá? 2,80, aqui está 2,85, porque ele tem mais 5 de diferença, ele tem 5 centímetros abaixo do que esse aqui de dentro, ó. Então aqui ele está mostrando 2,80 até a face superior da laje, aqui tem 10, ó. A laje, ele está mostrando a laje com 10. Essa laje que foi executada, né, foi projetada na arquitetura com 10 centímetros, tá? Pode acontecer de lá no cálculo estrutural, primeiro se faz o projeto de arquitetura, né, depois o projeto de arquitetura é enviado para o engenheiro calculista. O engenheiro calculista que vai calcular a estrutura de concreto, né, dentre
os cálculos que ele faz, ele calcula a espessura da laje. Pode ser que a laje, lá no cálculo do engenheiro, ela dê espessura mínima de 12. Né? Isso acontece. Então você vê que aqui está mostrando a altura do piso até a laje do primeiro pavimento. Aqui é o segundo pavimento, né? Mostra a mesma coisa, 2,50 mais 30 até a laje, 2,80. Então é uma casa de 2 pavimentos, com o primeiro pavimento com 2,80 de altura livre, né? O chamado pé direito. Né? O pé direito ele vai do piso até o teto, né? Considerando somente superfícies, né? O piso até o teto. Né? Aqui tem a espessura da laje, né? Mostrando aí o corte, né? Cortou lateralmente, né? E a continuação aí até lá em cima. Você vê que essa laje aqui ela está considerando um beiral, tá? O beiral é de concreto, ó. A laje é inteiriça, tá vendo? É um beiral de concreto. O beiral ultrapassa os limites aqui da edificação, ó, né? Da construção, e passa para fora um pouco, ó. Você está vendo aqui, ó. Em casas mais simples a laje para aqui, ó. Aqui. E aqui tem somente o telhado, assim, fazendo um beiralzinho assim, ó. Né? O telhado cobrindo aqui, ó. Só o telhado. E aqui você vê que tem a laje fazendo as vezes de beiral aí, ó. Então você vê aqui a escada, o corte da escada, numeração dos degraus, tá vendo? O nível aqui do patamar intermediário da escada. Você vê lá no fundo aqui a cozinha, ó. Tá vendo? Isso aqui é a cozinha, geladeira aqui de lado, tá vendo? Aqui em cima a janela, aqui a varanda. Então esse é o chamado corte, tá certo? O corte no projeto de arquitetura. É isso aqui, tá? Aqui já é a fachada, aqui não é corte não. Você tá vendo lateralmente também a volumetria, né, a altura, né, só que sem corte. Você está vendo a fachada da casa. Nesse caso aqui, a fachada frontal, tá? A fachada de frente da casa. Né? Existe a fachada também lateral esquerda, desenho, né, da fachada lateral esquerda, desenho da fachada lateral direita e desenho da fachada de fundos. Né? Então aí você vê então, todo o objeto a ser construído. Né? Aqui você identifica, eu vou construir esta casa. Ok? Então é isso que acontece. Tá? É assim que se lê o desenho. Deixa eu passar aqui então para o desenho de AutoCAD, para o projeto de engenharia. Só para situar você aqui, ó. Aqui, você está vendo aqui, ó. Isso aqui é um lote, tá? Essa obra aqui foi construída sobre um lote, tá? Com frente de 10 metros, tá certo? Onde esse lote foi dividido ao meio, olha aqui, ó, lote dividido ao meio, esse aqui é o muro de divisa, tá? Esse muro tem 15 centímetros, ó, 15 centímetros acabado. Ele foi construído aqui então, né? Na verdade não é um muro, são duas paredes. Na verdade é uma parede que faz vezes de muro, aqui na garagem, ó, até aqui ela faz as vezes de muro, né? Que isso aqui é a área descoberta, onde está a garagem, né? Aqui também, né? Então esse trecho aqui faz parte, esse trecho dessa unidade aqui, dessa casa do lado direito, essa parte do muro aqui, da parede faz vezes de muro, e aqui nessa casa da esquerda ela faz as vezes de muro até esse ponto aqui, ó. Aí já começa realmente a edificação. Tá vendo que são duas casas idênticas, ó? Vamos estudar só uma. Dentro de um terreno, então, né, foram feitas duas casas, tá? Nós vamos estudar aqui a primeira para você compreender, são iguais, tá? Uma e a outra. Então você vê aqui um terreno com frente de 10, ele coube duas casas, né, cabendo a cada uma 5 metros de frente. Você descontou 15 centímetros aqui de muro, tá, do lado esquerdo, mais 15 centímetros de muro do lado direito, sobraram aqui então 5 metros, né, menos 15 centímetros de um lado e 15 centímetros do outro. Né, aqui nesse projeto, o desenhista já optou, tá, em colocar as unidades já em metro. Tá? Então você está vendo aqui, 5,00, isso aqui são metros. Tá? 5 metros menos 0,15 de um lado, 0,15 do outro, você tem então 5 menos 30, né? Você tem 4,70 para fazer a edificação. Tá? Você vê que aqui tem a garagem, tá? Foi deixado aqui uma área de jardim, ó, com 2 metros por 2,40, né? Um quadrado aqui, ó. Praticamente um quadrado, né? Não é um quadrado, é um retângulo, né? Perdão. O quadrado tem lados iguais, o retângulo tem lados diferentes, tá certo? Então você tem aqui 2 metros de altura por 2,40 metros de comprimento, é um desenho natural aqui, o solo natural, né? E aqui começa-se então a casa em si, tá? Vamos lá. Porta de entrada, né? Você já estudou que essa porta ela é assentada aqui,
ela abre assim, nesse sentido assim, ó, tá vendo? Assim, tá? Uma P80, quer dizer que é uma porta com 80 centímetros de largura. Aqui você tem a dimensão dessa parede aqui, ó, 1,70, e aqui você já tem uma janela, tá? Aqui é uma janela com 1,35 de largura, se lê assim, ó, janela com 1,35 de largura por 1,10 de altura. Toda vez que você vê uma medida assim, o primeiro número, tá? Deixa eu arrumar isso aqui para você. O primeiro número significa a largura, tá? Primeiro número significa a largura. E o segundo número significa a altura, tá bom? Tá certo? Então, essa janela aqui, então, ela tem... Deixa eu fazer mais uma correção aqui. Esse desenho, cada calculista, desenhista faz de um jeito. Eu gosto de deixar muito bem detalhado, tá? Por isso que eu vou mudar aqui para efeito didático. Quanto mais simples aparecer, melhor. Então, vamos lá. Aqui é uma janela, tá? Isso aqui é a representação de uma janela. Ela está em amarelo aqui na lateral e aqui dentro, porque na hora de você imprimir o desenho, na hora que passar o desenho para papel, essa linha aqui vai sair um pouco mais fina do que a linha da parede. Tá? O desenhista ele já faz essas configurações para na hora da impressão, né, sair certinho, para você ter muito mais facilidade na obra para ler o projeto, tá certo? Então essa janela tem 1,35 m de largura, tá? 1,10 m de altura, e a altura do peitoril, tá, é de 1 metro, tá certo? Você assenta ela com 1 metro acima do piso, tá certo? Então esse vão aqui tem que ser deixado na hora da execução da alvenaria. Aqui uma janela igual, tá? Aquela, outra janela igualzinha. A gente vai caminhando, tá? Aqui você tem a sala, você entrou aqui, né? A entrada social da casa, você tem a sala da casa, a sala social, né? Que é uma poltrona aqui, ó, tem um sofá aqui, a televisão deve ser colocada aí não sei aonde aqui nesse projeto. O projeto não é meu não, tá gente? É um projeto de um cliente que eu pedi permissão para utilizar nessa aula e ele me concedeu. Ok? Vamos lá. Então você vem aqui, ó, sala de estar, tá? Sala social. Aqui você tem o corredor, circulação, tá? Você está vendo as paredes aqui, ó. Todas elas têm a parede acabada com 15 centímetros, tá? Você está vendo aqui. Esse corredor aqui, ó, ele tem 95 centímetros de largura, tá certo? O quarto, um quarto grande, um quarto bom. Ele tem 3,60 livre, ó. É um bom quarto. E 3,30 aqui nessa outra dimensão aqui, ó. Tá vendo? Aqui a dimensão aqui, ó. 3,30. Desculpa, não estava pegando aqui, ó. 3,30. A dimensão aqui, ó. Vem daqui, dessa parede aqui, ó. Isso aqui é uma parede, ó. A face interna da parede até aqui, né? Isso aqui é um armário, tá? Esse desenho aqui, ó. Que eu estou passando, está representando um armário. Aqui é a cama, tá? Essas linhas aqui do armário, da cama, no projeto, na hora de plotar, na hora de desenhar, elas não saem não, tá? Na hora de fazer a impressão do projeto. Isso aqui não importa para nós na obra, não. Mas ela não sai. Aqui só mostra o layout, né? Chamado layout, a distribuição, né? É o projeto de vivência, chamado de projeto de vivência. Você vê que a porta do banheiro aqui, ó, esse projeto aqui está com uma porta de 60, mas a porta de 60 nem mais é utilizada por causa da questão da acessibilidade. Hoje se usa somente porta de 80. Tá? Aqui você está vendo uma área descoberta, tá? Onde que, por essa área aqui, que entra a claridade para esse banheiro. Né? Aqui tem 2 banheiros, ó, um do lado de cá e um aqui. Esse aqui é o banheiro exclusivo da suíte, tá certo? Aqui você está vendo todas as dimensões. 1,20 refere-se à largura desse banheiro. Ó. Aqui 1,20 a largura desse outro banheiro. Tá? Então vai acompanhando aí. E aqui o outro quarto. Tá vendo? É uma casa com 2 quartos, sendo um dos quartos uma suíte. E aqui você tem um pequeno quintal, tá? Em solo natural. Né? Você aproveitou todo o terreno. Aqui uma copa-cozinha. Ok? Aqui área de serviço, tá vendo o tanque aqui? Então uma casa, um desenho para uma casa pequena, tá? Lote com 20 metros de fundo. Tá? Um lote de 20 por 10 são lotes de 200 metros quadrados apenas. Né? É o típico projeto do programa Minha Casa Minha Vida. Eu já fiz muitos desses projetos, já fiscalizei muitos desses projetos. É basicamente isso aqui que é construído. Tá?
para termos assim, de aproveitamento, né, do terreno. Tá? Existem cidades menores onde que se aproveita todo o terreno. Em função de ser uma cidade menor, o lote é mais barato, né? Então se pode construir aí dentro de um lote só, de 300, 360 metros até, já vi. Tá bom? Então aqui do outro lado, ó, dividindo o terreno, outra edificação, né, outra construção do mesmo, igualzinho, tá? Idêntica. Vamos passar para frente então? Esse aqui é o projeto de cobertura, tá? Você está vendo aqui, ó, vai utilizar telha canal, né? Telha canal ou telha de fibrocimento, né? É aquela telha ondulada, né? Ela tem uma ondulação, a parte de baixo dessa ondulação é chamada de canal, tá? Você está vendo aqui então que ela tem uma inclinação de 25% partindo aqui da cumieira. Você vê que a seta aqui, ó, esse triângulo aqui é uma seta, tá? Ele está mostrando o sentido do caimento do telhado, tá? Ele está caindo aqui, ó, cada uma dessas unidades aqui tem duas águas, um telhado de duas águas. Uma água cai para frente e outra água cai para o fundo, tá? Então você está vendo aí, ó, o desenho de cobertura. Desenho de cobertura é outro desenho que faz parte do projeto de arquitetura. Tá? Aqui você está vendo uma variação, tá, do projeto, na verdade, ó, aqui um outro desenho, tá, um outro projeto para terreno com 7 metros de frente. Né? Pode ser aí um terreno aí de 14 metros, né, e foi dividido em dois, né, sobrou 7 metros para cada unidade. Garagem só para um carro, ó. Sala, a bancada aqui no meio. Eu já fiz muito desses projetos também, já visitei muitas obras com esse projeto. Aqui um terreno maior, não, de 20 metros também, só que a casa é mais curta, né? Para o terreno ser mais largo, a casa é mais curta. E ela tem 3 quartos. Aqui, ó, quarto 1, quarto 2 e a suíte. É uma boa casa, uma casa mais espaçosa, certo? Então esse aqui já é o projeto de fachada, tá? Dessa aqui, tá? Você vê a fachada dela, ó. Olha que bacana, ó. Um projetinho bem feito, né? Bem legalzinho. Casinha bonitinha. Aqui você está vendo o corte. Na verdade, esse aqui é a fachada de um lado, fachada do outro, referenciando isso aqui nesse desenho aqui, tá? Nesse projeto aqui, ó. Né? Então você vê aqui a fachada de um lado, da casa da esquerda, a fachada da casa da direita, e aqui o corte. O corte mostrando o corte chamado corte longitudinal, tá? Esse corte aqui, ó, corte AA. Ele está cortando a edificação no sentido de, vou falar na linguagem popular, no sentido de comprido, né? Aqui é o longo, né? O sentido longitudinal, tá? Então você está vendo esse corte aqui, você está vendo a seta aqui, ó, virada para cá, é o corte AA, está mostrando aqui, ó, você corta aqui, né? Como se você cortasse aqui, ó, cortasse e dividisse ali, passasse essa linha, cortasse a casa e visse aqui, ó, esse desenho, lá na câmera está mostrando errado, mas você vê desse lado aqui, ó, tá? Como se você estivesse vendo a edificação dessa forma. Então você vê isso aqui, ó. Como eu disse para você, o telhado tem duas águas, tá? Caindo aqui, ó, do meio, né, para frente, do meio para o fundo. Tá? Aqui a inclinação, tá? Ele mostra a inclinação. Vou te explicar aqui como é que se calcula essa inclinação. Você parte aqui desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui, ó. Tá? A laje, você fez a laje, né? Seguiu o pé direito lá, a altura exigida, acabou a laje. Então você vai apoiar o telhado aqui. Se a inclinação é 25% e você tem, considerar aqui 10 metros até aqui, 10 metros até aqui, ó, tá vendo? Daqui até aqui, né? Que é a altura da cumieira, tá? É aqui que o telhado morre. Se você tem aqui 10 metros e a inclinação exigida é de 25%, então qual seria a altura aqui dessa parede, né, que vai dar sustentação aqui para esse ponto aqui? Na verdade, você tem que achar esse ponto aqui, ó, a altura dele. Se aqui tem 10 metros e a inclinação é de 25%, a cada metro você sobe 25 centímetros. Como são 10 metros, você vai subir 2,5 metros aqui então. Tá? 2,5 metros. Tá? Aqui, considerando aqui zero, essa altura aqui tem 2,5 metros acima dessa altura aqui. Né? Se a inclinação fosse de 20%, aqui seria 2 metros. Tá? Se a inclinação fosse de 35%, aqui seria
3,5 metros mais alta do que esse ponto que está aqui. Tá certo? É importante conhecer isso aí, tá? Aqui o outro corte, ó, ele está bem aqui, ó. Tá bem aqui, tá mostrando o quarto, corte BB. Tá, ele está cortando do quarto para frente. Então você vai ver aqui esse armário, essa parede aqui e lá no fundo a geladeira. Vamos achar aqui esse corte aqui, ver se ele já foi desenhado pelo projetista. Não foi. Não foi. Perdão, não foi desenhado. Tá? Não, foi desenhado sim. Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu teria desenhado com um pouco mais de detalhe, tá? Aqui no quarto eu colocaria aqui o guarda-roupa, mostrando ele aqui, né? Lá no fundo eu colocaria uma geladeira. Tem uma geladeira aqui, ó. Tá vendo? Olha ela aqui, ó. Uma geladeira e um pedaço aqui da bancada, aqui dá para ver, né? Então o corte BB, ó, você está cortando aqui, corte BB, você está cortando aqui e visualizando tudo para lá, mas em pé, né? Em altura, né? Então você está vendo ele aqui, ó. Então, ele corta tudo, tá? Você está vendo o telhado, você está vendo o forro de gesso, a parede cortada, aqui o quarto e aqui a circulação. Compreendido, gente? Importante compreender esses conceitos de projeto, viu? Muitíssimo importante. Tá? Aqui nós temos outro desenho, né? Já mostrando um corte lateral, tá? Ele mostra aqui a laje, o forro, ó. Tá vendo? A caixa d'água, o rufo, a telha de fibrocimento, a área descoberta, mostra tudo, ó, tá vendo? À medida que o tempo for passando, você vai compreendendo mais os desenhos com mais facilidade, sabe? Você vai se habituando a ler projetos. É muito simples, na verdade, né? Basta você se habituar, basta você treinar. Ao longo do tempo você vai compreender esses desenhos com muito mais facilidade do que à primeira vista, né? Você deve estar achando um pouco mais, você deve estar achando um pouco de dificuldade agora à primeira vista, mas ao longo do tempo você vai ler esses projetos com muito mais facilidade, né? Sugiro você, se estiver já mexendo numa obra, atuando numa obra, pegue os projetos, leia os projetos, ande pela obra com o projeto na mão, sabe? Procure identificar os ambientes, as espessuras de parede prontas, acabadas ou em execução. Tá, tudo que está ali no projeto, procure identificá-lo na obra, andando com o projeto na mão. O seu ganho de conhecimento vai ser muito maior, né? Para quem está atuando aí já numa obra, né, pode ter certeza que o seu ganho de produtividade nesse curso aqui vai ser muito maior se você fizer isso que eu estou te dizendo. Pega os projetos, sai andando pela obra com ele na mão, sabe? Olha as questões de piso, né? Se você tiver a oportunidade de acompanhar uma obra, então, desde o início até o final, você vai aprender bastante coisa, tá? Ande sempre com os projetos na mão. Se você não está trabalhando em obra, não está mexendo ainda no setor, não está trabalhando na construção civil, procure uma obra, converse com o pedreiro lá da obra, fala que você está fazendo um curso, que você precisa aprender, né? Eu tenho certeza que ele vai te atender, que ele vai te ajudar, e vai deixar você caminhar pela obra, vai deixar você manusear o projeto, mexer nos documentos ali para você aprender com mais rapidez, tá bom? Então eu vou finalizar aqui essa aula sobre a leitura dos projetos de arquitetura. É rápido, tá? Foi sucinto, foi rápido, mas é assim que tem que ser, tá? À medida que o tempo for passando, você vai aprendendo. Quaisquer outras dúvidas que você tiver a respeito da leitura de projetos, né, pode me acionar a qualquer tempo, tá? Pergunte, sabe? Não deixe pequenas dúvidas passarem, sabe? Quem pergunta mais é quem sabe mais, tá? Não precisa ficar com vergonha. Qualquer questão que você julgar necessário que haja um esclarecimento extra, um esclarecimento maior, uma explicação maior, basta você me perguntar, tá bem?